Olá, muito boa tarde a todos que estão conosco. Sejam bem-vindos. Este é o canal da Cimei Coelho Advocacia. É o podcast da Cimei Coelho Advocacia. Eu sou Cimei Coelho, advogado, e somos da Cimei Coelho Advocacia, que é uma banca multidisciplinar de advogados, composta por 16 profissionais. Atuamos nas principais áreas do direito, atendemos empresas, atendemos pessoas físicas, e toda sexta-feira ao vivo estamos compartilhando acerca do universo jurídico. No primeiro episódio falamos sobre o empreendedorismo jurídico, no segundo episódio falamos sobre cidadania e justiça, e hoje vamos falar sobre direito do trabalho. Estou aqui com uma das sócias do escritório, a doutora Eduarda Cristina, e também juntamente com o Breno, advogado, que compõe a nossa advocacia. Estaremos então falando acerca de direitos do trabalho, hoje também muito sobre o teletrabalho, essa modalidade muito utilizada hoje em dia, não é, da pandemia para cá, com lockdown, enfim. Então, essa modalidade agora bastante difundida no mercado, afetando aí bastante pessoas, indo para essa modalidade de trabalho. Então vamos conversar um pouco acerca disto e outros temas aqui do direito do trabalho nesse período que reservamos para este podcast. Certo, Duda? Certíssimo. É um prazer estar aqui, né, minha primeira vez na Cimei Coelho Advocacia Podcast. Antes da gente iniciar o assunto, direito do trabalho é muito amplo, né? Nós escolhemos aí algumas áreas para falar, como o Cimei falou, principalmente o teletrabalho. Escolhemos também as diferenças de verbas rescisórias, conforme o tipo de demissão. Então, se surgir alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá? Que a gente vai esclarecendo aqui juntos, o que a gente já souber de cara, o que não a gente pesquisa, e aí depois a gente dá uma resposta aí para vocês. Vamos iniciar no teletrabalho, mas se for surgindo dúvidas, nós vamos também discorrendo aqui, certo? Certíssimo, muito bem. Então, essa transmissão está sendo feita simultaneamente no nosso canal do YouTube, Cimei Coelho Advocacia, também na nossa fanpage do Facebook da Cimei Coelho Advocacia e no meu perfil pessoal do Facebook. Então, nesses 3 canais, nós estamos ao vivo simultaneamente. Então, se você quiser, pode aí enviar algum questionamento, alguma questão, e nós vamos aqui conversar acerca desses temas. Maravilha, certo? Certíssimo. Sobre o teletrabalho, né? É muito interessante, é um assunto muito amplo, principalmente, como você disse, por conta da pandemia. É conhecido como o famoso home office. Então, veio aí a reforma trabalhista, veio e realmente oficializou o teletrabalho, né? Esclareceu, deixou as leis, as modalidades. Então, foi realmente um avanço. Antes era simplesmente um home office, né, feito de qualquer jeito, e aí então com a reforma veio a lei, veio definindo o tipo, a jornada de trabalho, o que acontece se o empregado tiver um acidente no teletrabalho, a modalidade, se tem hora extra, se não tem. Então, assim, foi muito bom, mas como eu estava comentando com a doutora Ana Carolina, a gente estava fazendo uma reunião antes e, assim, infelizmente, veio a lei, aplicou antes de fazer um teste, de ver como seria isso realmente no dia a dia, né? Uma coisa é estar na lei, outra coisa é realmente se funciona na prática. Por exemplo, a questão das horas extras, né? O teletrabalho, por lei, ele não tem direito, o empregado ele não tem direito aí às horas extras. Por quê? O empregador não consegue ter, de fato, um controle da jornada, né, do empregado. Só que isso, na realidade, não acontece. É difícil alguém que exerce um teletrabalho que ele tenha essa total liberdade, onde ele vai iniciar e finalizar a hora que ele quer, né? Muitas das vezes, o empregador ele faz um controle por planilha, ele faz um controle por uma ligação telefônica. Então, na verdade, a lei, na prática, o entendimento agora, né, que a gente está tendo da Justiça do Trabalho é que eles estão, sim, aplicando horas extras, porque de fato tem esse controle. Só aplicaria o que está na CLT se caso realmente não tivesse esse controle, né? Mas é difícil, né, doutora?
Boa tarde a todos. Oi, Duda. Tudo bem? Tudo bom? E é curioso, Duda, que o regime de teletrabalho cada vez mais tem sido normatizado. Sim. Agora, segunda-feira, dia 28, foi editada uma medida provisória que está justamente tentando regular como fazer essa aplicação de horas extras. Eu tenho certeza que todo mundo que faz teletrabalho não consegue efetivamente controlar a sua jornada. Sim. Porque para aqui um pouquinho, faz uma coisa, volta, e o empregador às vezes não respeita também tudo isso. Então, quando a norma diz assim, que é justamente o que a MP vem dizendo, que deve o empregador viabilizar meios de controlar a jornada, eu até me preocupo. Porque o que seria esse meio? Sim. A gente não sabe. É algo extremamente novo para todo trabalhador. Sim. Muito bem, bem-vinda aqui à mesa, não é? Doutora Ana Carolina Pereira Lima, a nossa maranhense. É de São Luís, a capital, ou não? São Luís Ludovicense. Olha só. 24 anos da ilha. Muito bem, maravilha, que está estabilizada aqui em São José dos Campos conosco, não é? Esteve aí um tempo em Brasília, na capital do país. Exato, estive nesse burburinho de tribunais superiores, congresso, tudo. Então, meio que acompanhei toda essa revolução sobre o teletrabalho, a reforma, enfim, porque a cada momento a gente vivia um bombardeamento de informações para que ela finalmente saísse, e ainda saiu meio torta, mas saiu. Nós tivemos uma reforma trabalhista, acho que foi ainda no governo do Temer, naquela transição, né? A gente teve mini reformas. Foi uma mini reforma, né? Foram coisas bem pontuais, alterações bem específicas sobre determinados temas, mas reforma mesmo a gente só teve em 2017, que passou a viger em dia 15 de novembro. Sim. E desde o dia 15 de novembro de 2017 a gente vive uma celeuma jurídica dentro das normas trabalhistas, que a cada momento há alguma coisa sendo modificada. Essa MP mesmo que eu falei do teletrabalho, como é que a gente regula norma trabalhista por medida provisória? Será que realmente tem urgência? Então, é de se questionar. E, sim, não é só sobre esse tema, mas diversos outros também passaram por essa revolução. E durante a pandemia, mais ainda. Porque os tribunais passaram a isso que eu ia falar, atuar diretamente, a ter mais visibilidade da área. Sim. O próprio Supremo, que até então passou aí uns 5 anos, mais ou menos, sem ter nenhum tipo de ação trabalhista significativa, passou a ter que pesar a mãozinha na CLT, na Constituição, para poder a gente ter um mínimo de civilidade durante essa pandemia com relação ao trabalhador, com relação ao que as empresas iam fazer, mandando todo mundo para casa. Sim, a relação de trabalho já estava se adequando à reforma trabalhista e veio a pandemia, teve que se adequar novamente. Pois é. Deixa eu dar os bem-vindos ao mascote da advocacia aqui, o Dr. Breno Coelho, não é? É isso aí, tudo bem? Boa tarde aí para todo mundo, boa tarde aí para as doutoras. Vai ajudar aqui na mediação aqui dos temas. Muito bem, é isso. Então, veio a pandemia, não é? Algo inesperado. Com lockdown, sim, não é? E aí fecharam-se empresas, escritórios, consultórios, né, locais de trabalho, mas muitas atividades até tiveram que paralisar realmente. Mais de 700 mil empresas fecharam, morreram nesse período de 2 anos de pandemia e lockdown para cá. Mas aquelas que sobreviveram, não é? Vieram tendo que se adaptar, e aí muitas pessoas indo para o home office da vida, né? E tem servido aí de uma grande experiência até para as empresas, de perceber que mesmo nesse modelo de home office, as equipes de trabalho têm se mantido aí com uma boa performance, né? Com produtividade. Funciona, né? Que funciona. E perceberam até uma economia de custos, não é? Com certeza. Tem empresas aí na Paulista mesmo que fecharam andares de prédios, né? De salas, e que nem voltarão mais, porque percebeu que na prática o pessoal está correspondendo mesmo no home office, né? Agora, o que precisa realmente aí é a legislação ser personalizada também para esse contexto, mas claro, né? A despeito de qualquer legislação, eu entendo que é necessário sempre um bom senso
Sim. Não é de todos, né? Daqueles que estão a serviço, daqueles que estão ali na liderança das empresas, enfim, tendo bom senso nessa relação agora de home office, né? Sim. Um assunto interessante também, né, doutora, que mandaram perguntas aqui no meu Facebook e no meu store que eu abri, é a questão do acidente de trabalho no teletrabalho, né? Sim. Por lei, claro, o empregador ele precisa ressarcir, né, se tiver algum tipo de doença ocupacional, enfim. Mas no teletrabalho, qual que é a obrigação do empregador? É orientar o empregado, né, sobre questões de ergonomia, sobre questões do trabalho em si, né, fornecer os equipamentos, os EPIs. Mas ele tem que assinar um termo, né, que ele se responsabiliza em cumprir. Por quê? Como que funciona? Como que ele vai conseguir controlar isso se não está na empresa? Como que o empregador vai conseguir supervisionar? Né? É aí que precisa ter o equilíbrio e o bom senso. Vamos ver aí. Doutora Caroline. E Ana Carolina Pereira Lima. E é até interessante você falar nisso, Duda, porque a gente tem 2 pontos de vista. A gente tem o ponto de vista do empregado, que ele não pode ser desamparado Sim. pela normativa, que diz que ele não teria acesso a determinados benefícios por não ser o empregador responsável por qualquer tipo de acidente. E o ponto de vista do empregador que não consegue efetivamente controlar se aquele EPI está sendo utilizado. Então, o bom senso aí é fundamental. O que não pode é o empregador se evadir da responsabilidade e dizer não vou pagar nada. Eu falo isso principalmente porque no teletrabalho doenças que até então estavam um pouco mais, digamos assim, adormecidas, passaram a ser visíveis, a ser mais latentes, como o famoso LER, Sim. que já é considerado uma doença ocupacional, e o rol do INSS ele está lá muito bem colocado, mas que os empregadores tendem a sempre questionar, e o burnout, por excesso de trabalho, pela questão psicológica do trabalhador. Hoje o próprio OIT considera o burnout uma doença ocupacional. Sim. Não está ainda no rol da nossa Previdência, mas provavelmente considerado. vai estar. Já tem sido considerado, assim como a LER, né, da mão, enfim, do corpo físico em geral. Então, são doenças que vai ter mais discussões, a gente vai estar mais atento, e que a norma precisa estar atenta. Sobre essa questão do empregador não ser responsável, entre aspas, pela doença ocupacional, já tem até uma ADI no Supremo, colocando essa norma como inconstitucional. Sim, eu tinha visto isso mesmo. A tendência é que o Tribunal Superior ele acabe afastando essa exclusão de responsabilidade e faça uma moderação com relação aos efeitos, por assim dizer, dessa norma, para que abarque de fato o trabalhador, porque a prerrogativa é de proteção, não é de exclusão. Sim. Então é isso que a gente tem que buscar. Sim. É porque eu fico imaginando um empregado em casa, né? A gente, Sim. quando a gente tá no home office, já fica com uma dor nas costas. Exato. Às vezes se pega totalmente sentado numa postura errada, ou às vezes passa um pouco do limite, né, do trabalho, trabalha mais que deveria, a questão da vista também. Então eu fico imaginando como que faz para ter essa questão do controle. Precisa ter o bom senso também. Eu vi alguns julgados recentes que eles buscam aí um nexo de causalidade, né? Sim. Eles buscam confiscar ali o local de trabalho para eles buscarem o bom senso, porque o empregado vai dizer que cumpriu, né? Todas Sim. as instruções. O empregador vai dizer que também deu as instruções. Então, é mais um assunto polêmico, né? Difícil, assim, de aplicar a letra da lei. Precisa realmente ter toda aí uma análise, né? Até a questão do EPI é controversa, porque o empregador pode ter uma listinha lá colocando, devo fornecer EPI. O que é o EPI para o home Sim. office? É a cadeira? É o suporte de pés? É o mouse? O que é o EPI para o home office? A gente não sabe ainda. Sim. Complexo, né? É extremamente complexo. E o tribunal, o que o judiciário vai dizer a respeito? Não tem como normatizar. Vai ter que ser analisado caso a caso, situação por situação, e adaptar a vida jurídica, por assim dizer, à vida real do trabalho. Aí temos um decreto aí agora, né?
acerca do teletrabalho? Sim, foi expedida uma MP na segunda-feira, no dia 28. Essa MP fala desde... Uma medida provisória. Isso, uma medida provisória. Ela fala desde o que é teletrabalho, ela repete um pouquinho o que já diz a CLT, coloca como ele deve ser implantado, que é por acordo individual, que também a CLT já fala, por isso que eu não vejo uma emergência de ser uma medida provisória, e coloca também sobre controle de jornada e sobre o fornecimento de equipamentos, mas deixa aberto. Uhum. Como fazer esse controle de jornada? Ele coloca o empregador deve prover meios de controle. A gente não sabe como vai ser. Vai ser um sistema? Vai ser um empregado colocando lá o login numa telinha? Ou vai ser uma folha assinada? Não temos como saber. E o que seria o EPI? Que cadeira seria ergonomicamente mais adequada para aquele empregado? É complicado. Eu acredito que essa MP veio mais para confundir do que para ajudar. Porque colocando o que está escrito nela com o que já tinha na CLT, ficou confusa. Essa é a grande realidade. Sim. Acho que precisamos ainda um pouco mais de experiência, né? Sim. Nessas relações de trabalho em que há o home office acontecendo, né? O teletrabalho. Acho que um pouco mais de amadurecimento, de experiências para a lei ser uma lei um pouco mais completa, mais definida, não é mais específica. Nesse momento, acho que ainda está sendo muito um processo ainda de muito aprendizado ainda, né? Pelas empresas, pelos colaboradores, não é? Acho que essa relação ainda precisa amadurecer mais, né? Sim. Para perceber exatamente quais as necessidades, como que funciona, a praticidade dessa relação, seja no controle das horas trabalhadas, na maneira de se trabalhar, não é? Foi o que eu falei com a Carol e a gente estava conversando, né? O judiciário, ele faz a lei, depois ele estuda, né? Depois vai ver se... depois ele vê se dá certo e aí começa a soltar as medidas provisórias, enfim, né? Exato. E assim... e nesse caso a medida provisória ela vem do Poder Executivo, né? Isso, pior ainda. Qual foi o estudo feito sobre isso? Quando na verdade as leis precisam ser estudadas, né? elaboradas pelo Poder Legislativo, né? Que aí vai Exatamente. passar justamente por todo um estudo, né? Toda uma análise. Eu tive um professor no mestrado que dizia que todas as leis devem nascer velhas, porque não é a gente que tem que se adaptar a ela, mas ela que tem que se adaptar à nossa realidade. Então ela tem que nascer velha. A medida provisória que veio nasceu nova e disse implante isso aqui, e aí? Como é que fica? E aí, quem sofre com a lei fica perdido, né? Mas o que eu faço? Exato. O empregador, o empregado, o que ele faz, né? Durante essa pandemia, a maior quantidade de atendimentos da área foi: doutor, o que eu faço? Porque a CLT diz uma coisa, o decreto do executivo está dizendo outra. Sim. E agora? E aí a gente segue o decreto, a gente segue a CLT. É até complicado para o advogado orientar. A gente vai seguindo de acordo com as alterações que vão surgindo e tentando mitigar ao máximo a quantidade de problemas e adaptando de fato a realidade. Eu acredito que daqui a alguns anos nossa discussão não vai ser efetivamente se vai implantar, se não vai implantar o teletrabalho, como que ele vai ser, mas sim quais os novos formatos de trabalho, até onde o empregado vai exercer determinada função, o empregador vai ter o poder sobre aquela função. A gente já fala hoje em regime híbrido. O que é regime híbrido? Exato. Vai ser uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês? O que é o regime híbrido? Vai depender da atividade, do que o empregado está exercendo, do que o empregador almeja, quais as metas com relação àquele serviço. Então, tudo isso é muito novo. Não tem como impor nada. Agora, os direitos trabalhistas já consagrados na Constituição Federal e na CLT, esse formato do teletrabalho, não há prejuízo, vamos dizer, nos direitos trabalhistas, correto? Não há nenhum tipo de prejuízo. Nenhum tipo de prejuízo nos direitos, né? Não há. O empregado ele vai receber salário normalmente, ele vai receber todos os benefícios normalmente, inclusive vale transporte, vale alimentação, porque muitos empregadores vieram querendo tirar o vale transporte. Mas porque você está em casa. Mas aquilo já era um benefício que existia.
retirar uma alteração unilateral. Uma alteração unilateral não é permitida por lei. CLT não permite, a Constituição não permite. Diminuir salário porque está em regime de home office, de teletrabalho, também não pode. Só pode em comum acordo. Mas qual é o empregado que vai em comum acordo querer diminuir seu salário? Sim. É até teratológico pensar isso. Então, assim, nenhum dos direitos foram diminuídos e até mesmo com relação às verbas rescisórias, o empregador ele tem que pagar tudo. Não existe qualquer tipo de isenção justificativa ou argumento para que o empregador retire os benefícios já implantados, diminua verbas rescisórias, saldo de férias, FGTS, nada do empregado. A única coisa era a questão da hora extra mesmo, Isso. né? Mas a Justiça do Trabalho vem entendendo que não e Isso. vem aplicando sim as horas extras, né? Vamos ser francos, a gente trabalha muito mais em regime de home office. Com certeza. Então, nada mais justo do que receber por isso. Sim. A maioria das empresas hoje já tem esse posicionamento. E acredito que as outras também vão aderir a essa tendência. Então, daqui a um tempo vai estar pacificado. A MP veio para confundir, porque já estava ali se ajeitando. Vamos ver como é que vai ficar. Hoje o direito do trabalho é isso. Em 2017 para 2018, a gente estava o caos, não sabia como é que ia ser. De 2019 para 2020, novamente. E a gente está nesse ritmo desde 2017, vamos ver como é que vai ficar. E aí vai se adaptando no que for possível, no que for razoável, no que for proporcional àquele tema. Você falando também do Vale Transporte, né? O teletrabalho, ele não exclui a possibilidade do empregado, né, de, em algumas situações específicas, ir presencialmente à empresa, né? Não exclui. Então, não teria também, em algumas situações específicas, tirar também o Vale Transporte. E isso também não descaracteriza o teletrabalho, né? Não descaracteriza. A partir do momento que o empregado assina o termo de teletrabalho, ele já está com aquele regime implantado. Se a empresa fornece uma salinha, fornece algum espaço que ele possa ir presencialmente, aí é uma opção dele. A empresa pode convocar? Pode, mas tem que avisar antecipadamente para que ele se programe. Então, é o regime híbrido. De fato que vai acontecer isso. É verdade. É regime híbrido. Sim. Porque as empresas estão voltando, não vai ter espaço para todo mundo, porque a maioria já diminuiu seus espaços, mas vai precisar em algum momento daquele empregado. Ele vai continuar trabalhando de casa e eventualmente ela vai convocar. Aliás, já somos pessoas híbridas. Sim. Porque eu estou aqui na minha mão o smartphone. Sim. Então, justamente o retrato, tá certo, do que somos hoje. Pessoas híbridas, ou seja, a união do homem, não é, do ser humano com a tecnologia. Sim. Essa é a nossa vida, o tempo todo, né? Então, hoje já somos híbridos, tá certo? Pessoas humanas e tecnológicas ao mesmo tempo, vamos dizer, né? O smartphone é uma extensão do corpo hoje, né? Até quando a gente sai para algum lugar e esquece o celular, a gente até às vezes brinca dizendo, nossa, estou me sentindo pelado, né? Exatamente. Porque você esqueceu o smartphone, parece que uma parte sua não está com você. Como se fosse seu documento. Somos híbridos, né? E até agora a relação de trabalho híbrida também, não é? Sim. Presencial, virtual, na empresa, home office, quer dizer, essa relação híbrida realmente. E é assim, veio para ficar e vai ser assim daqui para frente, todos precisam ir se adaptando, né? Mas traz também benefícios, não é? Com certeza. Por exemplo, hoje é possível uma pessoa ser colaboradora de uma empresa que está na Alemanha, que está na Inglaterra, justamente por conta da tecnologia e esta opção do home office, né? Da pessoa poder exercer o seu trabalho a partir do home office. Então, sim, a gente não fica mais limitado, né? A empresa não fica mais limitada em contratar só a gente da cidade dela, né? E nem a pessoa limitada a ter uma oportunidade de trabalho. De emprego. A pessoa pode ser moradora de uma cidadezinha pequena do interior do Brasil e ter essa oportunidade. E ter uma oportunidade de Antigamente, trabalho. muitas pessoas, vão mudar para São Paulo porque lá tem oportunidade de trabalho. Hoje não, você pode trabalhar na sua cidade. Nosso escritório mesmo tem uma pessoa que a gente contratou que a gente nem conhece ainda, mas trabalha pra gente, né? É verdade. Aliás, pessoas de São Paulo estão vindo morar no interior, ainda que trabalhando de empresas que estão lá. É justamente o que você falou agora, né? Pessoas que iam para São Paulo atrás de emprego e hoje acontece o contrário, né? Sim. Pessoas saindo Elas de estão São Paulo, sair vindo de lá, morar né? no interior, ainda que mantendo
o trabalho, né? Teletrabalho Tem é... aspectos também bem interessantes. As pessoas passaram a estar mais em casa, É, a estar mais no convívio da família e justamente fugir de um grande centro, onde a Sim. rotina é muito mais caótica, e poder trabalhar e ter aquele conforto de estar na sua casa, verdade. com seus familiares, aproveitando um pouquinho mais É, daquele tempinho que ele tinha Aham. para poder cuidar de si, hoje virou acho que o principal luxo do trabalhador. Porque- Você vê nas metrópoles, né? Pessoas chegam a levar 2, 3 horas de deslocamento Para chegar ao Exato. para o trabalho. local de trabalho e depois Sim. para voltar, né? Perde aí 4 a 6 horas por dia só dentro dos transportes coletivos. Devia né? ser hora extra isso aí. Mas aí a gente pode considerar a hora em Tiner, ia depender da situação. É. Que é aquela hora de deslocamento de casa para o trabalho. Sim. Que algumas empresas faziam esses. Mas hoje, por lei, já não é aplicado, né? A lei não aplica, mas a gente considera aqueles empregados mais antigos que Sim. ainda estão naquela situação, e é extremamente controverso. Porque por mais que não exista uma normativa que diga que aquela hora é tempo à disposição do empregador, mas o empregador, na medida que busca o seu empregado em casa, ele se torna responsável por entregá-lo na empresa. Então, qualquer coisa que aconteça ali, a responsabilidade É dele, né? é dele. Sim. Então, pra que tirar da lei, né? As coisas já estavam se ajeitando, aí criou uma celeuma que eu acho que é desnecessária. Mas, enfim, o nosso direito de trabalho tem sido assim, 17, 18, 19, 21, há 5 anos, por assim dizer. Tá sendo aí, passando por um processo aí, né? De ajustes. Sim. Outro assunto que eu fiquei pensando quando a gente resolveu trazer o tema do teletrabalho é a questão, você falou, né, o luxo para o empregado, mas eu fico pensando também, e naquela pessoa, eu, por exemplo, o Breno sabe, trabalhar de teletrabalho para mim é um desafio, porque eu gosto de estar com pessoas. Eu fico pensando numa pessoa solteira também, né, no teletrabalho. Eu acho importante ter essa questão assim de reuniões, que seja esporadicamente, pro emocional mesmo do empregado. Porque pensa, você trabalhar todos os dias dentro de casa. Eu acho que também, óbvio, tem benefícios, mas eu acho que isso também é uma questão de prejuízo. Eu tenho um né? amigo que ele vai lá no shopping lá, no café, Sim. e trabalha lá. Fala, não, trabalhar em Eric, casa se não. você está assistindo o podcast. Ele já mandou uma pergunta aí pra gente responder depois, mas ele falou, cara, eu piro, Sim. eu trabalho umas 2, 3 vezes em casa, depois eu, preciso sair. Aí ele pega o computador e não deixa de ser um home office, né? Um teletrabalho. Um teletrabalho, É. você trabalhar num shopping, num ambiente legal. Então é É, legal, o- você consegue Tem diversificar. cafeterias até, né? Sim, tem, isso hoje que eu ia pra falar. isso. O teletrabalho, ele não é exatamente só o trabalho em casa. Dentro Isso, de o casa. conceito É. normativo é o trabalho que é exercido fora das Das dependências dependências. da empresa. Exatamente. Eu posso estar na praia fazendo ali meu serviço e Tá tô tranquilo. trabalhando, estou à verdade. disposição para É. receber normalmente. Exato. Mas, Duda, a gente tem aí várias segregações de grupos, de pessoas, por assim dizer. A gente tem essas pessoas que não conseguem se adaptar, e isso é muito mais a pessoa psicológica. Nós somos seres únicos. É. Então, cada um tem uma percepção sobre determinada coisa. E tem gente que realmente não se adapta, que necessita desse contato. Tem pessoas que amam. Eu amo meu teletrabalho. Tem gente que O Breno. é, O Breno é... Eu o Breno- amo. Eu amo meu teletrabalho. tem eu gente amo que minha consegue liberdade. se desenvolver muito melhor trabalhando em casa, né? Consegue adiantar muito mais o trabalho do que estando na empresa, né? Exato. E tem ao contrário também, né? Tem Exato. gente que em casa, cara, não tô rendendo nada, preciso ir num lugar. Aí depende da pessoa, depende do muito da perfil. pessoa. Aí a gente tem aquele... Aí a gente já entra em grupos sociais. A gente tem aquelas pessoas que realmente não têm oportunidade de fazer o teletrabalho, porque a atividade Não tem como. comporta. E Sim. aí a massa de desempregados hoje, esse grupo de pessoas está ali inserida. A gente tem aquelas pessoas que passam por segregação de gênero, por exemplo, as mulheres que têm filhos. Eu recebo relatos de mães com muito mais dificuldade de trabalhar em casa do que pais com filhos. Com certeza. Então, aí a gente começa a perceber algumas diferenciações de grupos sociais. Isso ia acontecer em algum momento. A gente ia ter essa percepção em algum momento. E Eu a acho que só pandemia antecipou. só antecipou. Agora sim, só uma Exatamente. dúvida, que é uma dúvida de algumas pessoas. Pode ser bem resumido, tá? Nosso tempo aqui é curto.
Aconteceu na pandemia de pessoas estarem trabalhando nas empresas e elas terem que ir para o teletrabalho. Aí tem gente que me pergunta, cara, eu estou no teletrabalho aqui, tá dando certo, a empresa pediu para eu voltar, eu tenho que voltar ou eu posso continuar? Aí qual que seria a diferença, assim, dessa pessoa que trabalhava na empresa, aí ela foi para o teletrabalho? E aí qual que é a diferença de um cara que entrou numa empresa pelo teletrabalho, só que a empresa fala, não, agora eu quero que você trabalhe aqui na empresa? A facultatividade. Quem já estava na empresa e foi para o teletrabalho, caso a empresa convoque de volta, Ela vai tem ter que- que voltar. ela tem que voltar, né? Ela não tem o direito de escolha. Agora, quem foi contratado no regime de teletrabalho e a empresa agora está pedindo para ir para a sua sede, ele pode dizer não. Entendi. Ele pode se recusar a ir. Mas e aí, Carol? A empresa pode me demitir? Aí pode, porque entra dentro daquelas faculdades potestativas da empresa de optar ou não por empregado. Mas você recebe todas as suas verbas Sim. rescisórias. Não pode ser demitido Difícil alguém por falar, justa causa. difícil alguém falar, não vou. Mas tem gente que fala, principalmente né? aquelas pessoas que foram contratadas nesse regime que moram em outros locais. Essa era a dúvida de algumas pessoas e ficou bem claro aqui, Boa. ficou bem legal, né? Porque aconteceu bastante na pandemia, então tá aí. E A do resposta. telepresencial pro presencial precisa também ter um aviso aí de no mínimo Isso. 15 dias, né? Exatamente, Pro empregado para se programar, né? Não dá pra ser de um dia pro outro. Exatamente. Precisa ter esse aviso aí com antecedência, né, Carol? Exato. Nada que impacte imediatamente na rotina do empregado é aceitável. Já não era aceitável com um empregado trabalhando, digamos, mudança de jornada de um dia para o outro. Em vez de fazer das 8 às 12, por exemplo, ia fazer das 14 às 18. Já não era possível. Agora mesmo que não pode. E isso foi um benefício trazido pela pandemia. A gente agora ganhou o benefício do tempo aí para se organizar. Perfeito. Muito interessante, né? São relações aí de trabalho, no caso que estamos aqui falando, que afetam, né, diretamente a todos, né? Porque, que nem eu vi uma chamada sua, Duda, para o podcast de hoje. Olha, o assunto é de interesse de todos, porque ou você é patrão ou você é colaborador. Exatamente. Então, vai a afetar... gente já nasce para trabalhar, ou para ser empregado ou para ser empregador, né? Foi o que a gente estava conversando. Você falou, todo mundo já é instruído, já nasce. Desde pequenininho para trabalhar em alguma coisa. É isso mesmo. Exatamente. Por isso que a gente limitou aqui o teletrabalho, né? Porque muitas coisas para falar, são muitos assuntos, né? Uma curiosidade, ontem nós sentamos para conversar e eu falei, Duda, eu não faço a menor ideia de como que eu vou começar a falar. Porque se eu for começar a falar, eu vou passar aqui anos e eu não vou terminar. E eu tenho pouco tempo. Então vamos delimitar? E começamos a tentar delimitar. Aí, vamos fazer uma enquete? O que as pessoas têm mais dúvida aí que surgiu? O teletrabalho. Legal. Quero mandar aqui Perfeito. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Gessé, de Caçapava, tá aqui nos acompanhando aqui. Obrigado, um abraço a você e tantos outros que estão aqui conosco. Se tiver dúvidas aí, questões, pode mandar. O Eric mandou, se você quiser ler, até algo legal que você fala pra gente. Ah, é? É. O Eric Pereira, boa tarde. Na Europa, todos trabalham por contrato. Aqui no Brasil, o contrato... O que está escrito aqui, meu Deus? Lê aí, por favor. Aqui, eu vou ler. Na Europa, todos trabalham por contrato. Aqui no Brasil é o contrato PJ, que acho que é quando a empresa não quer fazer o registro, aí manda abrir, acho que prestador de serviço, né? CNPJ. Aí emite nota. Aí ele fala, como o trabalhador pode se respaldar, aí que está escrito não lei para abusos das empresas, acho que é na lei para abusos das empresas. Aí depende da relação em si de trabalho, a Carol vai até poder explicar bem essa questão. Dependendo das características dessa relação de trabalho, há, na verdade, ali uma questão de vínculo empregatício mesmo. Sim. E aí, se a empresa exige do empregado, porque nesse caso ele é um empregado, exige dele a abertura de uma PJ, de uma pessoa jurídica, em que ele vai inclusive emitir nota fiscal para executar o trabalho, que na verdade é um trabalho de empregado, aí nós damos a isso o nome de pejotização. Sim. E aí você entra com uma ação trabalhista
para que o juiz do trabalho reconheça o vínculo empregatício, quebre essa natureza de pessoa jurídica, porque há uma pejotização, que é o que nós falamos neste caso. Agora, há relação de trabalho em que sim, em que comporta em que este prestador de serviço tenha uma PJ própria e ele realiza serviços para aquele tomador de serviço numa relação em que ele é um parceiro, um fornecedor de serviço, e aí está tudo certo, na medida em que ele não se enquadre naqueles requisitos do vínculo empregatício conforme a CLT, né, Carol? Sim. Eu gosto de trazer as origens das coisas para a gente poder entender como é que elas funcionam. Quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade em compreender as regras gramaticais. E eu tinha um professor que conseguiu descobrir qual era a minha grande dificuldade. Eu precisava saber de onde elas vinham. Que legal. E aí, a partir disso, eu comecei claro, como em vez de tirar um valor X de nota, eu tirava um pouquinho maior. Sempre fui boa aluna. Perfeito. 2017 nós tivemos a grande reforma trabalhista que trouxe essa confusão de ideias que a gente tem hoje. Antes disso, a gente não tinha nenhuma possibilidade de PJ. A gente tinha fraudes. Sim. Possibilidade normativa não existia a realidade em que as pessoas eram contratadas com vínculo, mas que o empregador dizia, emite uma nota fiscal aqui para eu poder te pagar. E aí esse empregado custeava todos os riscos da empresa, desde dos impostos até mesmo questões de serviço mesmo, que o fisco incide sobre ela. Mas ele era subordinado, recebia ordem, ele tinha um salário fixo todo mês, ele tinha jornada de trabalho específica e só ele exercia pessoalidade, exato. Que é a pessoalidade. Isso era vínculo empregatício sobre o viés da PJ. Mas era muito cômodo, porque o empregador deixava de pagar FGTS, INSS, todas aquelas verbas que o trabalhador regular recebe. E existia também o real prestador de serviço, que é a pessoa que não tem vínculo, porque ela não recebe ordens, ela não tem um salário fixo, ela não tem autônomo, jornada de trabalho. Ele é autônomo, é um profissional liberal. Essa é a grande diferença. Em 2017, houve a normatização da pejotização, por assim dizer. E disse que era possível, sim, contratar sobre o viés de PJ, fez uma mistura com relação ao vínculo empregatício e ao PJ, e ficou meio que enevoado. Hoje ficou assim meio complicado da gente dizer o que era uma coisa e o que era outra. A grande questão é o que você bem disse. Se ele tem todos os requisitos do vínculo, ele não é PJ. Ele é um empregado normal. E cabe a ele entrar com uma reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista, ele tem que provar que ele recebia salário todo mês, que ele... Fala aí quais que são aqui. Tem gente que deve ter CPJ, mas ele não sabe o que ele precisa para poder... Pois é, ele tem que provar que ele recebe salário todo mês, esse salário é pago sempre na mesma data, com regularidade, ele tem uma jornada de trabalho, ele tem que estar lá na empresa das 8 às 2, das 14 às 18, por exemplo. Cumprindo ordens. Ele tem que cumprir ordens. Existe uma pessoa subordinação na empresa, exato, que manda ela fazer determinada coisa. Ela não tem autonomia de tomar decisões. Só ela pode prestar o serviço. Pessoalidade. Exato. Ela não pode colocar um terceiro para fazer aquela atividade. E a não eventualidade, que é o trabalho todos os dias, contínuo. Ou então 3 dias na semana. E o legal desse assunto é que é até para empresários, né? Tem muitos empresários que não sabem. Eles fazem esse tipo de contratação achando que, tô tranquilo, não vai me acontecer nada. Porém, precisa de uma assessoria jurídica para orientar se naquela relação de trabalho é vínculo empregatício ou ele realmente tem alternativas de contratação. Só quero mandar mais um abraço aqui para Gema, uma familiar, é do Piauí. Olha só, ela está aqui conosco também, nos acompanhando. Um grande abraço a você. Um amigo nosso também aqui de São José dos Campos,
mora em Mogi, é o Max. Um abraço também, Deus abençoe. Muito bem, são assuntos aí de bastante complexidade em certas situações, né, de dúvidas, e na prática muitas vezes sendo uma relação quando na verdade deveria ser outra. Enfim, há ainda uma má compreensão também por parte, até como o Breno falou, né, de alguns empregadores, né? Sim. Mas o fato é que busca-se alternativas. Tendo amparo na lei, ótimo, implementa. Não tendo, é melhor ser conservador e praticar o que a lei diz, né? Sim. Perguntas sobre o teletrabalho esgotou. Aqui sim. Tá. Vamos falar agora rapidinho, Carol, das verbas rescisórias. Bastante gente me perguntando, justa causa, quais verbas rescisórias eu tenho direito, se é por... eu tô pedindo demissão, ou tem aquela questão do acordo, né, que é novo também. Sim. Então vamos falar disso. Fazer bem... É até curioso, recentemente uma pessoa me perguntou assim, doutora, eu quero fazer a minha demissão por acordo. Sim. Aí tudo bem, vamos fazer a sua demissão por acordo. Eu acordei com o meu empregador que eu vou devolver a multa do FGTS. Retrocedeu. Eu fiquei pensando, tá, o que você entende sobre a demissão por acordo? Eu entendo que sempre foi assim. Porque, de fato, na normalidade no cotidiano, no dia a dia, a gente, quando não tinha a possibilidade de demissão por acordo, a pessoa fazia isso. Sim. Recebia sua multa lá de FGTS E devolve. devolvia. Gente, isso não é mais necessário, isso não existe mais, pelo amor Verdade. de Deus, não faça isso, resguarde-se. Mas vamos lá, hoje a gente já tem a demissão normal, com justa causa, sem justa causa, demissão por pedido e a rescisão indireta. E vamos começar por acordo, que foi o case que eu tive essa semana. Demissão por acordo. O que é? Na demissão por acordo é quando você não quer mais trabalhar com seu empregador, mas você não quer perder as suas verbas rescisórias, você não quer pedir demissão. Você vai conversar com ele e vai dizer, vamos fazer um acordo? Você paga 80% do meu FGTS, eu recebo, e você paga 20% da minha multa rescisória, que vai ficar retida para a Caixa Econômica. Em cima desses 80%. Exatamente, em cima desses 80%. Você me paga o meu salário, as minhas férias, e não precisa pagar aviso prévio. 13º também, proporcional. 13º também, proporcional. Legal. Nem eu lhe devo aviso prévio, nem você me deve aviso prévio. É menos oneroso para as duas partes, quando não há mais possibilidade de manutenção da relação de trabalho. E está tudo dentro da legalidade. Você não vai precisar fazer devolução de nada. Por fora, né? Por fora. É tudo perfeitamente legal. O empregador, ele diminui aí 35% do que ele gastaria para sua demissão. E você sai Legal. feliz da vida com todos os Todo seus mundo direitos. resolvido. Todo E mundo evita uma resolvido. futura ação judicial também, né, Carol? Exatamente, porque com esse tipo de demissão, você dá a quitação ao contrato de trabalho. É uma segurança para o empresário e é uma segurança para o trabalhador. E todo mundo fica feliz. Em geral, o trabalhador que quer fazer esse tipo de acordo, ele já está em vista a um outro emprego. Sim. Então, não recebe o seguro. Não vá achando que você vai fazer o acordo e receber do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho não concede. A única possibilidade de concessão do seguro-desemprego é na demissão sem justa causa, que aí é a demissão tradicional, em que você recebe aviso prévio, Tudo. férias, Demissão sem justa causa. tudo. Tá Você vai demitido, receber tudo. cara. É isso aí. Vai receber tudo, todos os direitos. Recebe tudo. No prazo de 10 dias, o dinheiro tem que estar lá na sua conta. O seu FGTS é automaticamente liberado, porque hoje é tudo online. Legal. E você recebe o seu seguro-desemprego perfeitamente de acordo com o seu tempo de serviço. Tá. Se o empregador não te paga dentro de 10 dias, multa. Multinha aí, ó. Equivalente a mais um salário seu. Tá.
11º dia, empregador não deixe de pagar um dia antes. Empregado, cobre sua multa. Então, Legal. é a demissão tradicional. Um adendo aí, Carol, que é importante, eu mesmo já passei por isso. Até quando eu realmente trabalhei na última empresa, agora CLT, e às vezes a pessoa acha, né, tem que pagar no 10º dia. É 10º dia contando o aviso prévio, né? Exatamente. Inclusive se ele for indenizado. Porque senão a pessoa pensa que, tô saindo hoje, o aviso prévio foi indenizado, tem que receber daqui 10 dias. Não, é contado do aviso prévio. Certo? Exatamente, perfeitamente. Então é um mês pra frente para Um mês receber. pra ver. Lembrando que na demissão sem justa causa, a gente tem ainda a projeção do aviso prévio. Sim, Por exemplo, se você sai na data de hoje, 1º de abril, na sua carteira de trabalho vai constar 1º de maio, porque você tem direito exatamente. a 30 dias para frente, que é justamente o salário de aviso. Se você pede demissão, você tem que cumprir o aviso prévio, que é trabalhado, vai receber o saldo de salário normal, não recebe o FGTS, fica retido, seu empregador não paga a multa de 40% e você também não recebe seguro-desemprego. Tá. Você recebe apenas sobre aquilo que você trabalhou. Se você tiver férias vencidas, 13º a pagar, você também recebe. Legal. Aí a gente tem a rescisão direta, que é uma rescisão judicial. Sim. Quando você demite seu empregador. Seu empregador para de recolher a FGTS, atrasa seu salário todo mês, começa a exigir hora extra demais e não paga, cometer diversas faltas dentro da relação de trabalho, você não é obrigado a passar por aquilo. Você pode demiti-lo e tem direito a todas as verbas da rescisão regular. Contudo, você tem que provar que seu Isso que eu ia empregador... perguntar, tem que provar, né? Isso. Até situações assim desconfortáveis também é passivo de uma rescisão indireta. Exatamente. E por via judicial. Ela é sempre feita por via judicial. Se eventualmente ficar comprovado que as duas partes deram causa à rescisão direta, as verbas são diminuídas em 50%, somente a parte indenizatória, que seria as multas de 40% e o aviso prévio. Mas tudo aquilo que for referente a salário, 13º, férias, recebe normalmente. Tá. Interessante nessa modalidade do direito da rescisão indireta do contrato de trabalho é o empregado ter a opção de, ao notificar a empresa ou mesmo já ingressar com a ação rescisória, ele ter a opção de permanecer trabalhando. Sim. E aí cabe ao empregador já desligá-lo ou não, porque ele está com uma ação distribuída. Sim. Ou ele notifica a empresa dizendo não trabalharei mais a partir de agora, porque estou ingressando com uma rescisão indireta. Sim. Claro que se ele continua trabalhando, ele continuará então tendo os direitos ali de salários e tudo mais, porque ele permanece trabalhando, a depender do empregador mantê-lo trabalhando enquanto a ação está tramitando ou já fazer o desligamento dele. Mas o fato é este, né? É interessante que a lei permite ao empregado ele optar pelas duas opções de continuar trabalhando ou já sair fora, mas notificando a empresa para ela depois não alegar algum abandono de trabalho, né, de emprego. Isso. E ali vai a ação trabalhista, a ação de rescisão indireta vai ficar, né, em trâmite no judiciário. A maioria dos casos, a empresa ou demite, aí a gente resolve, pacifica a questão, porque era aquilo que você queria, Exato. ou o empregado sai e aguarda a reclamação trabalhista. Exato. Mas já tive situação que a pessoa ficou, Olha só. a empresa manteve, pagou durante todo o processo, e ao final foi feita a rescisão direta. Nossa. Olha só. Foi assim, surreal, mas Sim. com um detalhe, durante o início do processo, a pessoa passou a sofrer assédio moral. Ah, E porque não pode, você não pode sofrer qualquer tipo de violência psicológica, porque você tem um processo contra a empresa. sim. A empresa começou a fazer assédio moral, e aí eu entrei na época com uma medida com base no princípio da indenidade, que é justamente eu tenho o direito de me manter trabalhando e não ser violado na minha dignidade. Sim. E a empresa se absteve, parou.
permitiu que a pessoa continuasse trabalhando. Ela trabalhou 2 anos. Caramba! Aí Eu acho que depois foi feita a rescisão. Acho que na nossa prova caiu, né? Rescisão indireta, né? Caiu. Na segunda fase. Na nossa peça. A gente pegar o AB e foi rescisão indireta que a gente teve que fazer. Foi. Olha, mas são difícil. Foi. Porque tem vários requisitos que Sim. você precisa seguir. Você tem E, que tinha, elencar e era todos- assédio, não era assédio nem moral. Qual? Era assédio moral. Era assédio É. moral ainda, que a mulher sofria. E a gente tem que fazer uma rescisão indireta na prova lá. Carol, Olha. o meu primeiro processo como advogado, Foi rescisão indireta em também, né? 2009, quando eu comecei como advogado, eu estou na advocacia desde 97, né? Na época eu trabalhava no escritório do meu pai. Então até perguntando acerca do Breno. O Breno é meu filho, tá? Não é meu irmão ou meu primo, não. É meu filho mesmo. Seu pai. Mas eu entrei na época no escritório da advocacia do meu pai. Eu era um auxiliar de escritório, em 97. Eu tinha 20 anos de idade. Bom, depois eu ingressei na faculdade, passei a ser estagiário, me formei e depois passei a advogar. Mas o meu primeiro processo judicial, Carol, foi uma rescisão indireta, que foi do meu Nossa. sogro. Atuei para o meu sogro numa ação de rescisão indireta. mas- Já foi o meu primeiro processo, já foi esse. Que não é o mais corriqueiro, né? Não é o mais comum. Não Mas é eu mais fui já nessa daí. É uma ação complexa. E deu certo, graças É a uma Deus. ação- E vocês fizeram 2 pontos extremamente complexos do direito do trabalho. O assédio moral, que hoje a gente tem até uma nova nomenclatura, a gente considera assédio, mas não é mais dano moral, é dano extrapatrimonial. Isso, eu peguei bem essa fase que mudou tudo. Olha só. E- Aí eu fui embora, falei, cara, confundi e já não passei na prova, pelo amor de Deus. Porque a gente agora entende que não existe uma moralidade, mas existe uma violação extrapatrimonial com relação à pessoa, com relação a todos os direitos Correto. fundamentais. Que vai além do material, E né? vai além, exato. Perfeito. E a rescisão indireta. Vocês foram guerreiros. É verdade. Foi. Eu saí suando, 5 horas pensando direto, mas tá bom. É só agora pra... Graças a Deus, né? Deu certo. Deus. Graças a Deus. Mas, ó, curiosidade, eu não fiz direito de trabalho no AB, eu fiz tributário. Nossa, Legal. Foi E uma hoje- consignação Não, você é e guerreira. pagamento. Você é guerreira. Agora fiquei surpreso. Eu fiz direito tributário. Olha só. Eu, durante a graduação, eu sou multifunções. Meu pai diz isso, minha filha, você é multifunções. Porque eu fazia grupo de pesquisa, iniciação científica, monitoria em filosofia do direito. Nossa. Meu grupo de pesquisa era em Puxa. direito constitucional. E estagiava numa vara de execuções fiscais com direito tributário. Ah, E aí eu optei por fazer Sim. direito tributário, porque na minha prática era em tributário. olha só. Quase fui advogado tributarista. Puxa. Mas acabou depois se especializando em muito no direito do trabalho, né, Carol? Foi, caí por acidente, porque eu sempre gostei muito de direito constitucional. Direito constitucional é minha praia de verdade. Ah, legal. E aí surgiu uma oportunidade e comecei a cair de paraquedas dentro do direito do Nossa, trabalho. direito Eu digo, agora eu vou constitucional, aprender tô esse longe, negócio. longe, Tô 9 anos nisso. misericórdia. Olha, direito constitucional é maravilhoso. Se você tiver a possibilidade Nossa. de Muito se bem. aprofundar, você consegue tudo. Correndo aqui, só pra gente finalizar. Então, o justa causa é o que menos tem direito, né? É isso que eu ia falar. Só recebe o salário, 13º e as férias, e olhe lá. E se você ainda tem que mostrar que você não causou um dano ao empregador, Correto. Pra não ser descontado ainda. para não ser descontado. A justa causa a gente coloca como exceção da exceção, porque a gente sempre parte do pressuposto de que o empregado ele vai agir com boa fé, assim como o empregador. Então, é uma medida extrema, tida em prol do empregador, do empresário, para que ele não sofra os danos de uma conduta maliciosa, danosa, que venha causar prejuízo. Mas existe regras também que ele precisa seguir, né, Carol? Como ser imediato, Isso. né? A aplicação da justa causa pelo Imediato, empregador, exatamente. né? Exatamente. Isso, Tá. exatamente. Você tem que ser advertido antes, se a conduta for reiterada, se a conduta for muito grave. Não é qualquer tipo de conduta que enseja justa causa. É Sim. uma penalidade máxima, Sim. né? A justa Exato. causa, enfim, tem que ser algo muito bem Tá. configurado, cuidadoso, muito bem né? provado, né? Isso. Mas olha, o nosso tempo já passou, não é? Já estamos aqui indo para 5 horas da tarde, 1 hora de podcast. E vale frisar aqui, sempre procure um advogado da sua confiança ou a OAB da sua cidade, Sim. mas procure uma assessoria jurídica, seja você na posição de empregado ou de empregador,
Então fica aí sempre a recomendação. Procure uma assessoria, procure o seu advogado de confiança ou a OAB da sua cidade. Muito bem, quero agradecer aqui a participação de vocês, da doutora Eduarda Cristina, Eu que agradeço. da doutora Carol Lima, do doutor Breno Coelho. Foi muito bom estar aqui nesse podcast de hoje, falando aqui sobre direito do trabalho. É um assunto grande, amplo, tem várias questões, não é? Hoje falamos aqui rapidamente de alguns itens, mas o nosso tempo já se esgotou, a gente precisa finalizar. Considerações finais, Duda? Queria agradecer a todos vocês que ficaram conectados. Para mim, uma jovem advogada, né, apaixonada pelo direito do trabalho, foi um prazer estar aqui compartilhando pensamentos e ensinamentos com a Carol, com o Dr. Cimei e com o Dr. Breno. E já começou muito bem, viu, Carol? Sim. A Duda já começou muito bem. Eu tenho acompanhado. Já no primeiro processo dela, pude fazer ali a revisão com ela e fiquei muito feliz de ver. Um processo muito bem feito. Toda a narração dos fatos ali muito bem colocados. Depois a fundamentação, não é? Aplicando ali o direito, a lei. E depois indo para a parte dos pedidos, enfim. Fez ali muito bem o processo. Fiquei feliz de ver. É muito estudiosa, começou muito bem. Obrigada. Esse e-mail eu já tinha falado, eu acredito na Duda e no Breno. Você já tinha falado, é verdade. Já tinha falado, eu acredito nesses dois. Mas e também só tenho a agradecer, gente. Eu sou péssima com câmeras, com som, com tudo. Vocês conseguiram uma proeza hoje comigo. Mas eu gostei bastante, espero estar aqui em outras oportunidades. Com certeza. Legal. E é isso. E a Carol é mestre, gente, em direito do Expert. trabalho. Ela dá aula, enfim. Ensina com carinho. Pois já é. esclareci várias dúvidas com ela. É muito Eu gosto bom. muito de ensinar. Gosto muito mesmo. Porque eu acho que todo conhecimento a gente não deve Guardar pra si. guardar pra si. A gente deve Transbordar, transbordar e É verdade. apresentar outras Isso pessoas. mesmo. Sou filha de professor, então Ah, isso já tá sim, na minha que família, legal, tá é no meu isso aí. sangue. Eu também gosto de dar aulas. Até com esse podcast, né? Que é uma advocacia que ensina também, né? Sim. É verdade. Galera, obrigado mais uma vez. E semana que vem, já vou avisando que vai ser quinta-feira, tá? Semana que vem, mesmo horário, quinta-feira, 4 horas. A gente vai estar com 2 convidados aí na área criminal, vai ser bem legal. E a gente vai divulgar semana que vem. Muito obrigado pela audiência de vocês. E é isso, tamo junto. Obrigada. Bom final de semana a Bom todos. final de semana, sexta-feira. E qualquer coisa, Maravilha. chama seu advogado de confiança aí. É isso daí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Deus abençoe. Até logo Amém. mais. Até mais.